a divindade mitológica disse o seguinte: E tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até aos confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Esse trecho pode ser encontrado no capítulo 29 de Ezequiel. Conforme Russell Champlin, a destruição se aplicou essencialmente ao oriente do país, deixando o resto intacto. Se houve exílio de egípcios, provavelmente os cativos voltaram ao Egito pelo decreto generoso de Ciro. Esse decreto se realizou 33 anos depois do ataque de Nabucodonosor. É inútil tentar extrair da história uma cronologia exata e defender uma desolação absoluta do Egito, que não aconteceu. Também é um erro transferir esta profecia para o fim dos tempos, para ter sua realização completa. Para ele, os 40 anos são simbólicos. Alguns religiosos relacionam a torre descrita no texto com uma que foi construída em 1970. Sobre a consideração de Russell de que isso é um erro, não abordaremos aqui. Considero que o trecho de Ezequiel não tenha a mínima relação com essa torre. Jim Riley busca mostrar que todas as coisas descritas na previsão aconteceram de fato. Referente ao trecho que diz que não passaria pé de homem ou de animal, ele diz que tem a ver com inundação do Nilo. Ele interpreta assim: primeiro, uma inundação do Nilo que literalmente paralisaria todo o movimento no país, ainda que temporariamente. Depois uma invasão e devastação resultante que interromperia por 40 anos. Sobre esses 40 anos de terra inabitada, ele diz o seguinte: de acordo com os egiptólogos, isso nunca aconteceu. Os historiadores estão errados. A falha está na cronologia egípcia na qual a história tradicional é baseada. Essa cronologia, ao longo do período relevante, está errada em 121 anos. Independentemente de essa previsão de Ezequiel não ter acontecido, como consideram historiadores, ou de ter ocorrido da forma que Riley acredita, pode ser que tenha sido selecionada entre outras de Ezequiel que não chegaram até nós, entre previsões dele, das quais a não concretização estava mais clara. Os babilônicos já tinham guerreado contra o Egito antes de Ezequiel realizar a previsão, e ele poderia saber das intenções dos babilônicos de lançar novas campanhas contra os egípcios. Embora a invasão possa ter acontecido décadas depois de Ezequiel ter feito a previsão, Ezequiel já poderia ter morrido naquela época ou não. Também há a possibilidade de o livro de Ezequiel ter sido escrito bem depois de os babilônicos terem invadido regiões do Egito. Por que os judeus preservariam uma previsão, se considerassem que não tinha se concretizado completamente e não pudesse mais se concretizar daquele modo? Se disserem que foi por honestidade, concordam que a previsão não se cumpriu completamente. Se disserem que se cumpriu à risca, então diremos que pode ter sido selecionada entre outras de Ezequiel, que não se cumpriram. E diremos isso também se disserem que mantiveram essa por honestidade. Conforme Haley, é inconcebível que os oráculos de Jeremias e Ezequiel fossem aceitos como legítimos por uma comunidade, se não tivessem acontecido em todos os detalhes. O crítico que rejeita a historicidade da invasão do Egito, conforme descrito por Jeremias e Ezequiel, não está desacreditando duas testemunhas. Ele está rejeitando o reconhecimento de uma nação. Não deve haver dúvidas de que o exílio egípcio é um fato da história. Se os historiadores do século XX dizem o contrário, eles estão errados. Uma das qualificações essenciais para a incorporação de uma escrita profética nesses arquivos nacionais era sua precisão substancial. Consideravam que o falso profeta merecesse morrer. Mesmo que aquela cronologia apresentada pelos historiadores esteja errada como Riley propõe, esses seus argumentos que estou citando agora não são bons visando a isso e ditos desse modo. Nesse caso parece falar daquelas pessoas, como se sempre vivessem em conformidade com a lei que consideravam sagrada. Depois do exílio, buscaram proceder de modo que consideravam que não os levasse novamente para outro exílio, mas, conforme Neemias, quebravam a sua lei depois de voltarem do exílio. Conforme vários autores renomados, há mais de um Isaías. Talvez ele também não considere esses autores renomados, não sei. Outras previsões que estão no livro de Ezequiel não se concretizaram completamente conforme outros historiadores. Poderiam pensar que a previsão de Isaías sobre Damasco deixar de ser uma cidade ainda se cumpriria,
Mas na organização pós-exílica dos textos já tinha passado quase 2 séculos que essa previsão havia sido feita, talvez até mais de 2 séculos. Depois de voltarem da Babilônia, poderiam estar mais animados a cumprir a lei mosaica. Lemos algo referente na Bíblia. Mas judeus podem ter selecionado previsões para contribuir para essa animação e unificação. E desprezado outras de Isaías, por exemplo, que não tinham se cumprido. Os fins podem ter justificado os meios para eles. Precisavam apresentar uma boa imagem dos heróis nacionais. Contribuindo para trazer segurança ao povo, por exemplo, o texto de Ezequiel falava sobre a divindade que adoravam pesar contra o Egito, também por causa de ações que fizeram contra o povo de Israel. As previsões de Ezequiel eram mais recentes do que as de Isaías. Os líderes dos judeus desempenhavam papéis de preservação e compilação dos textos considerados sagrados. O índice de analfabetismo era grande, e a comunidade aceitaria o que esses líderes lhes apresentassem, dentro do que considerariam normalidade. Se eles realizaram uma seleção em coerência com a nossa hipótese, podem antes ter investigado o conhecimento que as demais pessoas do povo tinham sobre história, evitando reprovação. Não há como saber como as demais pessoas do povo reagiriam se descobrissem que fizeram isso por causa daqueles motivos. Talvez tenham selecionado previsões entre outras dos autores que consideravam por medo da reprovação do povo. Quanto aquele povo já conhecia de todos aqueles textos dos autores que foram considerados, mesmo que já o conhecessem, em organizações, textos deles podem ter sido desprezados. Talvez as demais pessoas do povo compactuassem com seleção de previsões dos autores renomados, entre outras deles. Durante o exílio, os judeus possuíam uma combinação de tradições orais e textos escritos. As pessoas da elite que estavam na Babilônia podem ter realizado uma seleção de tais lá. No entanto, uma organização maior ocorreu depois do exílio. Levanto a questão. Eles podem ter pensado que algo que não aconteceu tinha acontecido? Já fazia décadas que a Babilônia tinha invadido o Egito. Algumas inscrições babilônicas exageram em conquistas babilônicas. Quantos sabiam ler o acádio? O texto do Êxodo pode ter recebido influência de papiro egípcio. Conforme autores renomados, tal papiro não se refere a pragas no Egito de acordo com o relato bíblico. O Êxodo narra acontecimentos sobre o Egito que nunca aconteceram, conforme as pesquisas arqueológicas atuais. Quando os judeus voltaram da Babilônia, a Babilônia só poderia cumprir outras previsões de Hebreus que não tinham se cumprido completamente, ou se houvessem outras diferentes daquelas que conhecemos, caso conseguisse aquele poder novamente. Talvez judeus acreditassem que isso pudesse acontecer, interpretando as previsões que tinham contra a Babilônia em coerência com tal crença. Pode ser também que o livro de Daniel, por exemplo, tenha sido escrito tempos depois daquela época. Judeus voltaram do exílio depois da queda da Babilônia, e nessa época, antes ou em século depois, podem ter selecionado em coerência com nossa hipótese as previsões que favoreciam seus propósitos. Algum material genealógico no Gênesis, tal como a lista dos filhos de Ismael, pertence a uma fonte P, que é datada, no essencial, do período pós-exílico. Obadias escreveu apenas aquele texto em sua vida? Talvez sim. Talvez outros textos dele já tinham se perdido quando compilaram. Talvez em algum momento tenham escolhido aquele entre outros textos dele. Se realizou outras previsões que não se concretizaram, dependendo do caso, talvez os organizadores desses textos tenham pensado que não tinham acontecido por mudança do povo. O que está em coerência com o que Jeremias disse, ou o que disseram que ele disse. Pensando desse modo, por exemplo, não achariam que ele era um falso profeta. E podem ter considerado desnecessário incluir previsões assim em compilação. Pode ser que a previsão de Isaías sobre Damasco e a de Ezequiel sobre o Egito tenham sido mantidas pela ponderação de que ao menos tinham se cumprido em parte, em detrimento de outras deles que consideraram que fossem mais difíceis de se concretizar do que aquela de Isaías sobre o rio do Egito secar, por exemplo. Talvez vissem essa sobre o rio de forma simbólica. Será que Rayleigh considera que os líderes fizeram o certo em matar quem ele acredita ser o Messias? Embora fossem de outra geração, cristãos alteraram bastante os textos do atual Novo Testamento em cópias conforme seus interesses. Essa hipótese de seleção de profecias está em coerência com questões comportamentais, com o comportamento comum das pessoas. A expressão estatuto perpétuo, por exemplo, foi considerada simbolicamente no cristianismo. Não vem ao caso aqui contribuição trazida.
Era menos comum o termo que foi traduzido como perpétuo ser utilizado com o sentido de era. Outro exemplo é a seleção de livros da Bíblia realizada pelo protestantismo. A hipótese da seleção de profecias, entre aspas, foi apresentada por nós. Falaremos agora sobre a deportação das pessoas de Damasco, relatada no versículo 9 do capítulo 16 do segundo livro de Reis. Muitas pessoas dizem que esse versículo narra a concretização da previsão contra Damasco que está no começo do capítulo 17 de Isaías. Mas, conforme vários autores, esse relato do segundo livro de Reis aconteceu antes da previsão de Isaías. Russell Champlin, por exemplo, diz o seguinte: Tiglat-Pileser III já tinha transportado os habitantes de Damasco para Kir no 4º ano do reinado do rei Acás de Judá. Embora o texto do capítulo 14 de Isaías possa ter sido escrito depois do texto que está no capítulo 17, esses autores acreditam que foi escrito antes, e se trata do começo da sequência de profecias, das quais o capítulo 17 faz parte. No capítulo 14 de Isaías, consta a morte de Acás. No capítulo 16 do segundo livro de Reis, está assim na tradução: E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a e levou cativo o povo para Kir. Lendo esse trecho, alguém pode pensar que todo o povo foi levado cativo, mas geralmente não eram todos levados cativos, mas muitos, conforme Russell Champlin, por exemplo, e levou muita gente cativa para Kir. Outra coisa que Tiglat-Pileser fazia era trazer pessoas de sua confiança para ficar na cidade dominada. Não temos notícia de que Damasco tenha deixado por um período de ser considerada cidade em outra ocasião ou nessa, embora a destruição tenha sido grande. E não parece que aquele trecho de Isaías estivesse exprimindo que Damasco deixaria de ser considerada uma cidade apenas por um breve tempo, embora, para argumentar que significava isso, outros trechos bíblicos sejam usados por alguns que consideram que Damasco tenha deixado por um momento de ser uma cidade. Russell Champlin diz que, embora não exista meios para confirmar ou negar que Damasco seja a cidade mais antiga continuamente habitada, isso é declarado por estudiosos.